Então, muito boa tarde a todos e a todas. Estamos aqui em mais um podcast com o nosso candidato a deputado federal, João Maris Guia, professor e sociólogo. E hoje temos como convidados o Vinícius Venades, pré-candidato a deputado estadual pelo PT, estudante de Direito, conselheiro municipal e estadual da Juventude, poliglota, fala 4 línguas. E para acompanhar também Vitor Tuller, lá da comunidade de São José da Figueira, de Durandé, é conselheiro de desenvolvimento comunitário, produtor de café lá na divisa com o Espírito Santo. E a gente chamou essa nova geração para a gente discutir um pouco democracia e juventude, ou os rumos da juventude com a nossa democracia, com a democracia que estamos construindo ou destruindo hoje em dia. João, para começar, como que o senhor vê a juventude de hoje? Bom, primeiro, boa tarde a todos. Aqui nós temos 3 gerações. A minha, eu tenho 78 anos de idade. O Lucas, que é o mediador, embora pareça ter 30 anos, ele tem 43, então uma geração intermediária. E os dois, ele tem 22 anos, o Vinícius, e o Tuller, o Vitor, tem 18 anos de idade. 3 gerações. Aliás, eu sou agraciado com a bem-aventurança de saber conviver muito bem com as jovens gerações. Aliás, eu sou cercado de jovens no dia a dia da nossa pré-candidatura, o que é uma bênção. E por que eu tenho um apreço muito grande por isso? Porque eu entrei na luta de resistência contra a ditadura militar já em 1965, 66, aos 16 anos de idade. E uma das maiores perdas que a minha geração sentiu foi o corte do diálogo entre a geração precedente, a geração que viveu a democracia de 45 a 64, interrompida pela ditadura militar, a democracia, e o que impediu que a minha geração, que emerge a partir de 1965, 66, na luta contra a ditadura, luta de resistência, pudesse conviver com a geração precedente e beneficiar-se da transmissão cultural de valores, de conhecimentos e de experiências. Então, eu louvo muito esse debate. Eu queria colocar uma questão para vocês dois comentarem. Fala-se muito que os jovens de hoje seriam desinteressados em assuntos como democracia, direitos humanos, desinteressados em aprofundar a reflexão sobre a importância da educação com qualidade, educação associada à preparação tecnológica, que não estariam muito interessados em compreender os desafios do moderno mercado de trabalho, que é volátil, transitivo, tudo pode mudar com muita rapidez em função da revolução científica, da revolução tecnológica e da inovação tecnológica aplicada às empresas. Então, o que era sólido deixa de ser sólido. O emprego hoje, às vezes, não tem nem local, trabalha-se muito à distância, de maneira remota, ou vai-se atrás da oportunidade, que pode estar no Brasil ou fora dele, pode estar em Belo Horizonte, onde nós estamos, ou no Rio Grande do Sul, pode estar em Belo Horizonte ou em Durandé e assim por diante. Como é que cada um de vocês pensa, do ponto de vista da juventude, vocês que são jovens, 22 anos e 18 anos, essa questão de o jovem viver o dia a dia, pensar o futuro sob a democracia, o mercado de trabalho, oportunidades? Olha, João, para começar, você me permite? Então, muito obrigado. Para começar, eu acho muito interessante esse debate que nós temos, essa introjetação e essa troca intergeracional. Porque o que eu sempre falo para todas as pessoas é que nós temos que buscar a experiência de quem está na luta há mais tempo, como você, João, junto com o ímpeto, a força e a inovação da juventude. Porque quando a gente fala de juventude, eu gosto sempre de dizer que existem várias juventudes que devem ser tratadas no plural. A gente vai até bater um papo sobre isso aqui depois. Nós temos juventudes diferentes, juventudes de capital, juventudes de zona da mata, de Vale do Jequitinhonha, Vale do Mucuri, juventude de Durandé, juventude rural. Nós temos vários tipos de jovens. Quando a gente tem a legislação brasileira, a Lei 12.852, artigo 1º, parágrafo 1º, coloca que juventude é de 15 a 29 anos. Mas, para além disso, eu gosto muito de tratar a ideia de juventudes como a ideia de que a fase jovem é a fase em que o país decide qual rumo ele quer tomar. Porque o jovem, quando você tem uma pessoa de 18, 20 anos, ele não pega somente as decisões do agora.
O jovem, ele pega as decisões do presente e do futuro. Por isso eu sempre gosto de falar para as pessoas que juventude não é o futuro, juventude é o hoje e o agora. Nós precisamos entender que um jovem que toma uma decisão com 20 anos de idade, nos próximos 60, 70 anos, essa decisão ainda vai fazer interferência na vida dele, dos seus filhos, dos seus netos. Então o jovem é o que move tanto o presente quanto o futuro. Pegando o gancho dessa sua bela introdução, no caso seu, Vitor, 18 anos, você nasceu em Durandé. Eu visitei a sua casa, a sua família, seu avô, sua avó, seu pai. Vi vocês trabalhando na colheita de café, inclusive você botando o café ensacado em grão e guardando na tulha para o próximo ano ou os próximos 2 anos. Você nasceu naquela região totalmente acidentada, onde se planta café de exportação, tem grande escassez de mão de obra. O que é ser, aos 18 anos, um jovem como você, que faz ciência política universitária, mas pega no batente como produtor rural, para valer mesmo, sobe morro, desce morro, carregando saco de café. Fala para nós um pouco da sua vida e como é que hoje você, como jovem, encara o mercado de trabalho. O que está acontecendo com a juventude rural na sua região? Olha, João, a verdade é que para ser juventude hoje, principalmente a juventude do campo, a juventude rural, tem sido ser resistência. Então, a juventude é onde, no nosso estado, principalmente, falta políticas públicas voltada a essa juventude do campo. É uma juventude que sente, sabe, essa desconexão do contato com os mais velhos, que é uma geração que perdeu um pouco o diálogo, a conversa. Então, nós temos que voltar a esse tipo de ambiente. E é muito bom estar aqui junto com o Vinícius, que ponderou muito bem, sabe, o que ele pensa sobre a juventude, que de fato a nossa juventude tem comprometimento com a transição geracional, tem comprometimento com o futuro do nosso país. Então, quando o João convida a gente para nos colocar aqui no ambiente de discussão, onde as decisões do país são tomadas, onde nós discutimos aquilo que o país deve fazer para seus rumos futuros, é muito bom, João. Então, olha, com a escassez da mão de obra e, sinceramente, com a destruição que tem causado com o ambiente, com o meio ambiente, e com a falta de interesse, tanto, infelizmente, das cooperativas, sabe, dos bancos, que têm oferecido crédito, o governo tem ajudado, mas também tem cobrado juros absurdos e tem, muitas vezes, tirado a oportunidade da juventude e não feito políticas públicas voltadas para ela, que incentive a produção, que incentive o jovem a ficarem no campo. Então, eu vejo que nós temos muito o que fazer, viu, para fortalecer a democracia e fazer um campo mais democrático. Um campo onde o filho do boia fria, o filho daquele que trabalha no dia a dia, sabe, para trazer o sustento para sua família dentro da propriedade de outra pessoa, que o filho dele também tenha acesso ao curso técnico, ao curso profissionalizante nos institutos federais do nosso estado. É muito importante que nós possamos fazer um campo mais democrático para fortalecer tanto o filho do pequeno produtor, quanto o filho do médio, quanto o filho do boia fria, para que eles tenham acesso ao curso profissionalizante, a tudo aquilo que eles precisam para permanecer no campo. A propósito, eu queria encaixar uma pergunta aí, depois ouvir também o comentário do Vinícius. Eu presenciei lá, eu dormi na casa dos seus avós, do seu pai, Legal. onde você também vive. A sua avó me mostrou toda a propriedade, inclusive foi uma coisa muito interessante, que há 2 décadas atrás, todos os pequenos proprietários, como seus avós, seu pai e você, que você também é proprietário hoje e produz café, Isso. dependiam do mais rico para acessar a plataforma de secagem de café, acessar aquela máquina que produz ar quente e que vai secar o café dentro do cilindro, um cilindro de aço enorme. Isso, João. E depois tem todo o processamento nas tulhas, quebrar o coco até ensacar o café e guardar para vender quando os preços de mercado estiverem mais adequados. Nada disso existia nas propriedades. Nem o trator, nem a pá carregadeira, nem esses equipamentos. Tudo era alugado. E eu observei que cada propriedade, sua avó me mostrou, já tinha isso. E que isso não foram conquistas sob a democracia de 2003 em diante, nos governos Lula, com forte financiamento, com juros subsidiado, à pequena produção rural, à agricultura familiar. O que eu quero dizer com essa introdução? Você falou que há uma escassez de mão de obra. Fala-se muito na cidade que tem escassez de mão de obra por causa do Bolsa Família. Explica lá na sua região por que há escassez de mão de obra. Olha, João, a escassez da mão de obra é uma questão muito mais grande do que o povo imagina.
não é uma questão regional, é uma questão nacional, inclusive internacional. Quando você tira os direitos dos trabalhadores, quando você quer o lucro acima de tudo e não dá aquilo que o trabalhador merece, principalmente o trabalhador do campo, que entrega ali o seu suor no dia a dia, olha, o governo tem sim que trabalhar com algum programa social que dê a seguridade para que aquele trabalhador, para que a sua esposa, para que seus filhos tenham sustento em sua casa. Então eu posso dizer, e sou prova viva, que o Bolsa Família ele não gera desemprego. Ele auxilia para o desenvolvimento do nosso país e o desenvolvimento da própria família. Então, João, eu posso dizer que a juventude ela tem sede, ela tem pressa. A juventude do campo ela não está parada, ela está com vontade, ela quer ser, ela não quer depender. E o João pôde estar presente com a gente lá e ele viu como é difícil o processo da cafeicultura, da agricultura em si. E, João, foi muito bom ter o senhor lá, porque o senhor pôde presenciar e trazer, sabe, a juventude do campo, trazer esse debate da agricultura familiar aqui para a mesa que nós estamos lá e para o eu debate aprendi nacional. muito sobre cooperativismo, mas eu percebi também, você havia comentado comigo, a precariedade da escola de ensino médio que não prepara para o que hoje é chamado a empregabilidade. Eu queria ouvir o Vinícius. Vinícius, fala um pouco sobre a escola de ensino médio, os modernos desafios do mercado e os novos requisitos para o ingresso e a permanência no mercado a partir de domínios de tecnologias e a inteligência artificial. O jovem hoje, todo mundo fala que o jovem não quer trabalhar. Nós vivemos a chamada geração, inclusive quando você abre vários jornais, vários fontes de notícia, fala que nós vivemos a geração nem trabalha e nem estuda. Isso é um absurdo, porque a nossa geração, ela busca sempre a mudança e ela busca sempre o mercado de trabalho. A questão é a seguinte, nós temos, como eu falei anteriormente, dois tipos de juventudes. Falando agora da juventude de região metropolitana, de zonas industrializadas, não de juventudes rurais, depois a gente chega nesse ponto. As juventudes de região metropolitana, de capital, essas juventudes vivem a constante volatilidade de mudança do que é o mercado de trabalho. Hoje em dia, nós temos muito mais um jovem que procura uma pejotização, um trabalho que ele considera mais liberal, um trabalho que lhe dá mais liberdade, do que um trabalho que, na teoria, vai prendê-lo numa carteira de trabalho. Pegou uma carteira de trabalho, o jovem tem que trabalhar 8 horas diárias, 5 dias por semana, dando certo a nossa luta pelo fim da escala 6x1. Então, o jovem ele se sente preso. O que a gente tem que fazer é o seguinte, não é forçá-lo a escolher lado A ou lado B. Nós temos que fazer com que a juventude entenda quais são os benefícios e os malefícios de qualquer área. E aí, independentemente de qual for, o jovem precisa ter a formação, precisa ter o incentivo e ter o diálogo na linguagem dele, porque nosso jovem quer trabalhar. Você só precisa saber colocar aquilo na estrutura, na realidade e na vivência dele. E aí nós já estávamos conversando aqui, antes da gravação começar, sobre a questão tanto do ensino técnico em algumas áreas e do ensino humano, do ensino consciente. Nós precisamos, no ensino médio, ter um ensino técnico, com toda certeza concomitante às matérias de português, matemática, filosofia, sociologia. Você, quando fez o ensino médio, o chamado ensino técnico não era feito em laboratórios, com experiência vivencial, era através de audiovisuais. Isso, exatamente. A experiência audiovisual, sem o labor, sem você estar ali com a mão na massa, prejudica muito o ensino e a aprendizagem, porque o jovem ele vai ficar numa quimera, sem saber o que está acontecendo, somente vendo alguém fazer alguma coisa, e isso não traz experiência. A gente aprende muito mais fazendo do que vendo. Sem aprender a trabalhar em equipe, sem aprender a resolver problemas e sem conhecer todo o processo de organização de uma empresa ainda que simulada. Isso. E quando nós temos a questão da empresa simulada, vamos supor que nós temos um ensino técnico, de um ensino de gestão de dinheiro, um ensino de economia, algo assim que é muito importante. Nosso jovem precisa aprender economia, mas ele precisa aprender, antes de aprender economia técnica, ele precisa entender qual que é o sistema que ele vive. Nós vivemos um sistema capitalista. Por que ele é pobre? Por que a família dele é pobre? Por que existem pessoas super ricas em um mundo onde várias outras passam fome? Então, você precisa ter, concomitantemente ao ensino técnico, você precisa ter o ensino crítico, da consciência. Então, eu defendo que o jovem aprenda também a fazer a gestão do dinheiro, gestão das redes, das tecnologias. Nós precisamos que o jovem esteja integrado com as novas tecnologias, com a inteligência artificial. Hoje não existe, na minha visão, um emprego que não use inteligência artificial em pelo menos uma fase. Então, o jovem precisa estar integrado, mas saber que quando ele vai usar a inteligência artificial, você precisa de lei que vai regular aquela inteligência artificial, que aquela inteligência artificial pode estar roubando outras etapas do emprego de outra pessoa.
como que a gente vai conseguir fazer com que a inteligência artificial não substitua o trabalho humano e ainda assim auxilie aquele jovem no seu trabalho e na escolha de uma área de emprego que ele vai seguir. Então, você precisa saber fazer toda a gestão técnica, mas também a gestão consciente. Eu queria deixar duas questões para vocês comentarem. Vou colocar uma, depois dos comentários eu coloco a segunda. A primeira é a seguinte: como vocês sabem, a Base Nacional Comum Curricular, que é a reforma da educação básica no Brasil, elaborada ao longo de 6 anos e aprovada no ano de 2017, com a implementação interrompida devido ao período da pandemia e retomada de 2023 para cá, ainda um pouco aos trancos e barrancos, mas está indo. Prevê a escola em tempo integral para a experiência da educação integral com uma orientação filosófica e pedagógica. A educação integral contempla as matemáticas, as ciências da natureza, as ciências sociais, as linguagens, o trabalho com literatura, com escrita, laboratórios de escrita, tudo isso, mais esportes, tecnologias, como o Vinícius tão bem aqui colocou, e música na escola, dança na escola, teatro na escola, artes plásticas na escola, capoeira na escola, que faz parte da nossa cultura popular, é fundamental. Essa é a ideia. Isso ainda não está como deveria ser implementado sequer nas escolas em tempo integral. É um direito do aluno e é uma necessidade porque esse conjunto de ciências, matemáticas, linguagens, educação física, esportes, tecnologias e as artes humaniza, educa sentimentos, prepara para a vida em sociedade, em democracia, educa para a ética dos direitos humanos, que é a ética da verdade, que começa assim: todos somos iguais diante da lei, iguais em dignidade, o que chama todos à reflexão humanística, ao lado do aprendizado de tecnologias, ao lado da capacitação para a vida profissional, para ingressar e permanecer com êxito no mercado de trabalho. Como foi a experiência de vocês no ensino médio, na contramão disso que eu acabei de falar, e como é que vocês veem no horizonte visível, porque isso agora é lei vinculatória obrigatória, o terceiro Plano Nacional de Educação exige que em 10 anos isso esteja funcionando, não haveria uma bela perspectiva de futuro próximo nesse padrão educacional para os nossos jovens se sentirem, por assim dizer, mais acolhidos, mais felizes, com alegria de viver, frequentando a escola e encontrando significado, sentido em estar na escola, porque vão estar na escola 8 horas por dia, incluído o período de almoço. Eu queria ver os comentários de vocês. Vitor, eu acho que você pode começar, inclusive, falando como que isso é abordado na juventude rural, se há uma diferença e como é que isso é de forma concreta no campo. Ok, Vinícius, muito obrigado. Olha, fato é que o ensino em tempo integral é uma vitória muito grande que eu quero ver no nosso país nesse modelo. Tira as crianças da rua, tira as crianças do perigo, coloca dentro de escola. E a gente sonha com um dia que a escola não vai ser apenas um ambiente onde você vai se colocar a criança, onde aquela criança vai ter um pensamento crítico, onde ela vai ser ensinada os direitos e deveres que ela tem com a sociedade, com a família e com todos os ambientes da escola. Então, olha, a escola deve ser sim um ambiente acolhedor. Deve ser acolhedor, porque depois da família é onde a criança, onde o jovem vai aprender o que ele vê da sociedade. E Vinícius, você como jovem que tem a representatividade que tem, acho que você pode dar continuidade nesse assunto, viu? Tranquilo. Eu acredito realmente, seguindo a fala do Vitor, que a escola é um lugar também de socialização. Não é só de você aprender. Então, você ter ensinos que ligam à cultura local, como você bem falou, João, da capoeira, é muito importante que a base curricular comum esteja integrada também, além do ensino técnico, ao ensino cultural. Nós precisamos que o jovem entenda a sua história, a filosofia da sua vida, inclusive tratando da juventude rural. Nós temos uma ideia... Aprenda a valorizar a comunidade onde ele vive. Exatamente. Exato. Nós temos uma ideia de que o jovem ele deva mudar da sua cidade apenas se ele quiser.
não por necessidade. Então, o jovem tem que ter a capacidade, o ensino, de que ele consiga ter permanência estudantil, permanência para trabalhar, ele consiga manter a própria agricultura, ele consiga manter a sua família, ele não precisa se deslocar. E eu acho que quando a gente trata das juventudes da área rural, ninguém pensa em juventude rural, infelizmente. Quando a gente fala de juventude, todo mundo pensa em capital, região metropolitana, área industrializada, e essa questão de você valorizar a cultura, a família e o que o jovem tem a propor para o próprio desenvolvimento, desenvolvendo junto a sua região, é muito importante a gente falar. Inclusive, João, se você me permite, há uma discussão que eu sempre levo para o Conselho Estadual de Juventudes, que é a questão da descentralização regional. Quando a gente imagina um jovem, o jovem geralmente vem para jovem da Zona da Mata, Vale do Aço, Vale do Jequitinhonha, Vale do Rio Doce, várias regiões, o jovem sai de lá para ir para a capital, região metropolitana, para conseguir o básico, que é estudar e trabalhar. Então, nós queremos que o jovem tenha a valorização da própria região para que ele consiga ter trabalho, para que ele consiga ter emprego, manter a sua vida ao lado da sua família, valorizar a sua cultura. O jovem que é agricultor, quando a gente pega a origem da palavra agricultura, cultura vem do latim colere, que significa cultivar. Então, a gente quer que o jovem possa ter a oportunidade de cultivar as suas raízes no lugar que ele está. Eu acho que essa modificação, essa implementação da base curricular, trazendo novas perspectivas para o jovem, para além do ensino técnico, é importante para ele entender o valor de onde ele está e o que ele pode fazer para mudar a própria região e desenvolver a sua comunidade. Porque antes de existir, eu falo assim, antes de existir um país, existe uma comunidade, uma sociedade, uma unidade federativa. Então, você precisa entender qual que é o valor e como você consegue, para além do estudo comum, que é muito importante, trazer novas perspectivas de visão, de integração social, de filosofia, de dança, trazer as artes para a vida da pessoa. Nessa perspectiva, Vinícius, eu quero trazer um pouco a nossa conversa para uma ênfase maior na questão de educação de sentimentos e de valores. Vocês me corrijam se não concordarem com a forma como eu vou expressar meu pensamento a respeito. Eu tenho tido experiências maravilhosas como pré-candidato a deputado federal, professor a vida inteira, professor de sociologia na UFMG, professor de história e de filosofia durante muitos anos em escolas de ensino médio, mas eu tenho feito, Vitor e Vinícius, muitas palestras em faculdades, universidades federais, Federal de Itajubá, Federal de Viçosa 2 vezes, Federal de Juiz de Fora 2 vezes, Federal de Ouro Preto e tantas outras. E tenho feito o maior número de palestras para estudantes do ensino médio de 15 a 17 anos de idade. Diferentes escolas de ensino médio, eu citaria em especial que eu frequentei praticamente todas as escolas de ensino médio de Nova Lima, aqui ao lado de Belo Horizonte, uma cidade de mais de 100 mil habitantes e que tem alguns milhares de jovens no ensino médio. O que eu pude perceber? Um enorme interesse em conhecer a história recente do Brasil. Quando você fala sobre ditadura, você não vai fazer uma teoria política sobre o autoritarismo. Você dá um testemunho, como eu dei, de ter vivido as 3 etapas da resistência contra a ditadura até chegarmos à democracia. Mas eu observo nas juventudes hoje, especialmente quando eu abro a conversa sobre as cotas raciais e sociais, que é um Brasil que está sendo revolucionado no sentido da construção democrática, que hoje na UFMG, com quase 50 mil alunos, 56% dos alunos, Lucas, são pretos e pardos. Então, você observa hoje entre os jovens, até na fisionomia, na paisagem, no colorido da paisagem humana das juventudes, muito mais tolerância real no convívio, muito menos preconceito, especialmente a questão racial, muito mais tolerância para a questão da diversidade humana em todas as suas dimensões culturais, regionais, étnicas, muito mais, digamos assim, aceitação do outro nesse sentido, aceitação do outro do ponto de vista de diferentes orientações sexuais, de diferentes escolhas religiosas, de diferentes visões de mundo. A despeito das redes sociais, que têm as suas bondades, mas encapsulam, ilham as pessoas em bolhas, em ecossistemas de bolhas,
onde cada um quer ouvir a confirmação ou a reafirmação da sua opinião, do seu ponto de vista, de modo muito pouco reflexivo, na verdade, de modo muito mais reativo. Então, eu observei uma contradição de condutas. O jovem na bolha da rede social tem uma inclinação, por assim dizer, a se perfilar, a adotar a linguagem da bolha e também os valores na bolha. Mas quando você tem um ambiente mais dialógico, como esse debate dentro das escolas, você observa essas coisas maravilhosas, essa transitividade dos jovens, essa abertura sem preconceito, a aceitação, a convivência com o outro, a tolerância, inclusive o gosto da convivência com outra geração, no caso eu como professor, palestrante para eles. Então, tudo isso eu acho que revitaliza, revaloriza, ressignifica a importância da escola no Brasil, mas do diálogo, da convivência, da boa conversa gentil, a conversa gentil, esclarecedora e o debate. Eu vejo em perspectiva, com, portanto, esperança em ação e perspectiva de futuro, caminhos de tolerância, caminhos de convivência na pluralidade, aceitação da diversidade humana, porque nós somos negros, pretos e pardos, nós somos indígenas, nós somos brancos, nós somos judeus, nós temos origem alemã, russa, polaca, ucraniana, japonesa, açoriana, italiana, portuguesa, espanhola, nós somos católicos, nós somos protestantes, nós somos evangélicos pentecostais, neopentecostais, protestantes históricos, nós somos afro-religiosos, nós somos também ateus, tudo isso são liberdades de expressão religiosa, e fé e não devem ser divisores, mas os valores humanos. Às vezes a ideia que alguém tenha sobre o bem do ponto de vista filosófico, da filosofia moral, coincide perfeitamente com a ideia de bem de quem crê em Deus, o Deus como a expressão do bem e as virtudes e os valores. Então a gente sente que há da parte das juventudes um gosto genuíno, uma expectativa que precisa ser movida, estimulada, encorajada, com a criação de oportunidades de debate, de diálogo, de conversa transitiva. Eu finalizo esse comentário na linha do que você colocava sobre a dificuldade do jovem no mundo do trabalho, ainda mais trabalhando 8 horas por dia. É o ideal, não. Por isso é que nós defendemos a jornada 4x3. Mas eu penso que não é tanto a questão de 8 horas por dia. Talvez seja muito mais, 8 horas por dia com um trabalho muito repetitivo, com uma organização da empresa muito hierarquizada, cheia de controles, pautada pela não confiança no outro. Se houvesse mais liberdade no interior das empresas, menos hierarquias, até diminuiria o custo para o proprietário, haveria mais oportunidade dos talentos aparecerem, das boas ideias aparecerem e das próprias pessoas, de modo criativo, encontrarem arranjos produtivos mais inteligentes do que aqueles padrões que às vezes são estabelecidos e impostos rigidamente por chefias nem sempre preparadas. Claro que há chefias transitivas, dialógicas, respeitosas, mas a maioria das chefias é intransitiva, fechada ao diálogo, impositiva e ciumenta, não deixa o talento aparecer. Eu queria ouvir os comentários de vocês a respeito disso. Posso? Eu gostaria de fazer 2 comentários nessa grande explicação e muito excelente que você fez, que é o seguinte: eu sou filho de políticas públicas, eu sou filho da democratização do ensino. Eu entrei na Universidade Federal de Minas Gerais graças à cota da pessoa com deficiência em escola pública. Foi colocada pela Lei 12.711 de 2012. E é o melhor aluno da Faculdade de Direito hoje. Brilhante, além de falar 4 contente, línguas. João. Mas eu entendo qual que é a importância de você democratizar o ensino, porque as universidades federais hoje, pego como um exemplo prático meu, são universidades que você tem pretos, pobres, ricos, LGBTQIAPN+, pessoas de várias religiões, pessoas com deficiência, sem deficiência. É um ambiente de integração social. E é um ambiente que a gente precisa lutar para cada vez ter essa democratização e a democracia com as juventudes. E quando a gente fala E você se sente acolhido? Sim, com certeza. A Universidade Federal é a minha segunda casa. Sou muito contente no local, com toda a reitoria, com a gestão, o DCE, com o meu centro acadêmico, o meu campus. Fico Seus muito colegas. contente, meus colegas. E eu acho que falar de democracia com juventude
A gente tem que falar da maneira certa, porque quando a gente fala de democracia com a juventude, começa lá quando ele está no ensino fundamental, quando o jovem quer disputar um grêmio estudantil. Ele não sabe que aquilo faz parte da democracia, mas faz parte do movimento democrático. O jovem ter a vez e a voz de poder ajudar a gestão da turma com os seus colegas. Então o jovem quer participar daquilo sem saber que é democracia. Quando o jovem ele pode tirar o título da primeira vez e poder escolher o seu destino, o seu futuro, ele não pode nem saber o que é democracia, mas ele quer fazer aquilo porque ele quer ter a mudança do seu futuro. Quando o jovem tem a oportunidade de entrar em um conselho municipal, um conselho estadual ou nacional de juventude, ele pode não saber que aquilo faz parte do princípio democrático, mas ele quer estar mais perto dos deputados, dos vereadores, dos senadores, para fazer o que ele consegue mudar na vida dele e na vida do jovem que está ao seu lado. Então, para além da gente chegar com muito termo técnico de democracia, vamos explicar como que isso tudo faz diferença na vida dele. E Por exemplo, a cota. Exatamente. E como que a partir disso tudo, dessa participação do jovem contando os seus problemas, a sua vivência, ele vai conseguir chegar, por exemplo, na lei de cotas, que foi montada, inclusive, com o Pilar Jovens. O governo Lula, o governo Dilma, na época, sentou junto com os juventudes para criar a lei de cotas. Ele sentou junto com os juventudes para criar o ID Jovem, para criar a Estação da Juventude, para criar a Juventude Negra Viva, que é um projeto do governo federal. As juventudes não devem ser um objeto de políticas públicas, elas devem ser quem faz a política pública. E é bom deixar claro, Vinícius, que a lei de cotas, ela cumpre papéis fundamentais. Não só você tem a expressão da composição da sociedade brasileira hoje dentro das universidades, são 56% de pretos e pardos na população de 212 milhões de brasileiros, e mais de 50% de alunos das universidades federais hoje já é formada de pretos e pardos. Sim. Portanto, nós conseguimos essa equalização, muito mais que equidade, igualdade. Exatamente. A primeira grande igualdade construída nesse país foi proporcionada pela lei de cotas, e isso está hoje manifesto, concretizado na distribuição das matrículas nas universidades, que também é uma distribuição entre as classes sociais. Então, o modelo que as cotas criaram é o modelo que seria ideal para a vida em democracia. Não há problema que haja muito ricos e ricos. O problema é que não pode haver pobreza. A pobreza deveria migrar à situação de classes médias em ascensão, para que não haja privações de qualquer natureza, o que depende em alto grau de políticas públicas sociais. O estado de bem-estar social do lulismo, com o SUS, Minha Casa Minha Vida, os apoios à agricultura familiar, inclusive agora, passou para 45% o componente da merenda escolar adquirido pelas escolas à agricultura familiar. Mas, além disso, é fundamental que, mesmo havendo classes sociais, estratificação social, desigualdade social, que não haja pobreza. Esse é o grande objetivo do que a gente chama de social-democracia, que é a coabitação da economia de mercado com a democracia democratizada, na medida em que a democracia democratizada ela tem que assegurar ou satisfazer dois requisitos: maior distribuição do poder político entre as classes sociais, a lei de cotas é uma expressão disso, e maior distribuição da riqueza social entre as classes sociais, para que não haja pobreza, o que se faz via tributação. Então, essa é a questão democrática fundamental das inclusões. Voltando à questão... João, só um minuto para terminar aquele comentário, antes de passar para o Vitor, também gostaria de ouvi-lo sobre isso. Nós temos uma lei muito boa que foi vinda do governo FHC, um governo social-democrata, muito importante também para o nosso desenvolvimento, que foi a Lei 10.097 de 2000, que é conhecida como Lei do Estágio. Foi a lei que coloca os estágios no Brasil com o princípio pedagógico, porque o jovem ele tem a obrigação de estudar e também deve trabalhar, mas todo o trabalho que for feito pela juventude deve ter o princípio pedagógico, que ele não deve trabalhar 6, 8 horas diárias na mesma forma maçante, no mesmo emprego, se não for para ele aprender. O trabalho ele deve ser também para dignificar a pessoa e para ser concomitante à educação, porque o trabalho ensina, mas se for feito da forma correta. E o trabalho também para liberar as potencialidades a partir dos aprendizados, sendo ele mesmo uma oportunidade de aprendizado. Exatamente. O que requer, dentro do ambiente de trabalho, mais flexibilidade, sem afetar a organização,
sem afetar a produtividade, mas descobrir os talentos e criar um ambiente de cooperação. Sim, um ambiente propício para o desenvolvimento do jovem. É por isso que eu incentivo tanto hoje a cooperativa. E por falar em cooperativa, você me levou à cooperativa de produtores rurais de Durandé. Conversamos com a direção da cooperativa, depois visitamos o sindicato dos trabalhadores rurais de Durandé, e você também é um cooperado. Fala um pouco para nós sobre a cooperativa. Deveria ser um objeto de estudo nas escolas, para as pessoas aprenderem, simularem a vivência de cooperativa, porque cooperativa é terceiro setor. Ela tem o melhor do capitalismo no sentido da racionalidade da gestão, com foco, mas ela tem o melhor também das ideias socialistas, no sentido de eliminar desigualdades e ampliar a interação, a cooperação. Qual é a sua vivência com a cooperativa? João, eu acredito que as cooperativas elas deveriam estar presentes no dia a dia das pessoas do campo, tanto na educação dos filhos do campo, quanto no dia a dia do lazer, sabe? A cooperativa, ela incentiva um saber comunitário, ela incentiva uma integração daqueles que estão no campo. Só, João, que eu vejo que não há, sabe, esse incentivo, eu não vejo que a cooperativa hoje em si, ela tem sido tomada a esse caminho que nós queremos. Então esse é o motivo, Vinícius, que eu acho que a juventude tem que estar ainda mais presente nesse ambiente de debate, porque o cooperativismo na agricultura familiar é a chave para que a gente possa avançar em mais igualdade no campo, em mais investimento, em mais infraestrutura para aqueles que estão no campo. Quando eu falo em educação e se coloca a juventude junto com a democracia, eu acredito que as nossas universidades, Vinícius, elas têm que ser um termômetro, têm que ser um retrato da nossa sociedade. Assim, quando se faz uma política de cotas e coloca o jovem como Vinícius na universidade, e se vê o deslumbre que ele é, se vê como é bom ele no seu curso de Direito. Sabe, João? Então, isso aqui, o Vinícius é fruto da política pública. E quando se coloca um jovem filho das cotas na universidade, e quando se faz as cooperativas, está presente na escola, está presente no ensino, está presente no dia a dia das famílias do campo, isso é política pública, isso é democracia na realidade de cada um nos seus ambientes. Deixa eu aproveitar para fazer aqui um parênteses. Eu falei pela minha geração, aos 78 anos de idade, embora desfrutando de ótima saúde, e vocês, pela geração de vocês, tão jovem. Mas nós temos aqui o Lucas, com 43 anos, historiador, jornalista, sabe muito de comunicação. Ô, Lucas, você está observando toda a nossa conversa. Agora eu queria que você comentasse um pouco sobre juventudes e você, aos 43 anos, com essa aparência de 30 anos de idade. Bom, gente, fui pego de surpresa aqui pelo João, né? É, de surpresa. Gente, a minha perspectiva é... Quando eu entrei na universidade, depois na pós-graduação, o Brasil tinha uma promessa de futuro muito brilhante, né? Lá no início dos anos 2010, as universidades estavam em franca expansão, os Cefetes estavam se transformando em institutos federais, mas no meu caso específico, essa ampliação das universidades e dos institutos federais, ela veio acompanhada de uma expansão dos programas de pós-graduação, né? No meu caso, eu fiz mestrado e doutorado em História também. E o que aconteceu? É muita gente com doutorado e o mercado de trabalho não consegue absorver toda essa mão de obra. Então, a gente tem uma sinuca de bico aí, né? A gente deu oportunidade para que essas pessoas pudessem estar na pós-graduação, a gente tem uma massa imensa de doutores em História e em Ciências Humanas. E há um rebaixamento salarial? Há um devido à abundância. É inevitável, né, que haja um rebaixamento salarial, embora a gente tenha que reconhecer que os governos petistas praticaram uma valorização, né, do ensino superior, é o que a gente tem de mais valorizado hoje na área de educação, né, bem ou mal, mas criou esse problema, digamos assim, né, de não conseguir absorver toda a mão de obra. Deixa eu te fazer uma pergunta. Na sua pessoa de Lucas, eu observo na nossa convivência uma espécie de trindade de profissões. Você é historiador, professor, mas você também é escritor, produz matérias jornalísticas, você também domina tecnologias. A vida hoje é assim, você pode se formar em uma profissão, mas a vida requer outros talentos, outras aprendizagens, e você reúne 2, 3 tipos de conhecimentos.
ou 2, 3 profissões para poder compor e satisfazer as suas aspirações e a renda mensal? É mais ou menos isso? É totalmente isso, João. Eu precisei me reinventar, na verdade, né? Eu era professor até o início desse ano, professor da educação básica, mas é uma vida muito difícil, é uma carreira muito difícil, a gente é muito maltratado, né? Pelo Estado, seja o município. E aí a gente se propõe a fazer outras coisas dentro daquilo que a gente sabe fazer, Aí eu te né? pergunto, aos 43 anos, com essa vivência que você tem, o que é que você diria aos 2 estudantes? Ele faz ciência política e ele está quase formando em direito e depois quer fazer direito constitucional, que será compatível com o seu futuro mandato de deputado estadual, que o povo de Minas Gerais vai saber reconhecer os seus talentos, a sua grandeza e reverenciá-lo para se reverenciar, tendo-o em nossa Assembleia Legislativa. O que é que você diria a esses 2 jovens sobre vale a pena fazer o curso superior, o mestrado, o doutorado, a despeito do problema da inserção no mercado de trabalho e a remuneração não ser tão compensatória assim? Vou soltar uma licença poética aqui, bem clichê. Tudo vale a pena se a alma não é pequena, né? Dizia Fernando Pessoa. Gente, eu acho que a gente precisa fazer o que a gente gosta de fazer, independente de qualquer coisa. Talvez a gente se depare com alguns obstáculos pelo caminho, mas a gente tem a capacidade de se reinventar. Mas esses 2, João, olha para eles. Olha esse menino aqui. Esse menino aqui pode ser o prefeito de Durandé, o senhor não acha? Você está anunciando o que já está escrito nas estrelas lá em Durandé. O Vinícius tem uma retórica praticamente impecável. Eu acho que esses meninos estão muito bem encaminhados. Não sou eu que tenho que dar, né, dicas ou conselho para vocês. Acho que vocês estão ótimos. Tá muito prazeroso de ver essa conversa. E olha como é que eu sou um idoso, mas não sou velho, porque sonhos não envelhecem, né? E eu vivo sonhando. João, se o senhor me permite, você é um jovem emérito. E olha bem que parcerias boas, que amizades boas. Eu, em parceria com o Vinícius Venades, que, como eu disse, é pré-candidato a deputado estadual, eu sou pré-candidato a deputado federal, e nós fazemos um trabalho em parceria, juntos, 78 anos, 22 anos. Né? Sociologia, direito. Estamos juntos, né? Sempre. João, e se você me permite também, já deixar uma frase para as juventudes, aí eu vou ser um pouquinho mais decisivo que você. Jovens, façam faculdade. Porque é muito importante, nós vemos pessoas como influencers, pessoas que são mais desinfluenciadores que influenciadores digitais, que dizem para o jovem não fazer faculdade, para ele pegar uma moto, comprar uma mochila e virar motorista de aplicativo. Isso é o que eles dizem, mas quando você pega o filho do grande patrão, ele faz faculdade, ele faz gestão pública, ele faz administração, ele faz direito, contabilidade. Então, quando você ouvir de alguém não faça faculdade, pesquisa um pouquinho sobre a vida daquela pessoa. Se ela fez faculdade, se o filho dela faz faculdade, se o pai dela fez faculdade, porque hoje em dia nós temos no Brasil em torno de 27% da população com acesso ao ensino superior. Já houve uma pesquisa que desses 27% com acesso ao ensino superior, 80% se tornam classe média em ascensão. Então, a faculdade, ela abre portas. A universidade, em forma geral, ela te ensina não só o que você... as diferenças salariais são muito significativas. Exatamente, porque a faculdade, ela abre portas não somente no ensino técnico que você se dispôs a fazer, mas até mesmo de integração social e de observação do mundo. Quando você entra, você se torna outra pessoa, você começa a ver o mundo com um olhar muito mais crítico, mais empático e mais humano. Então, você sai de lá como um ser humano completo. Então, busque aí graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, tudo que puder ser feito concomitante ao trabalho que permita fazer isso. E ao lado disso, faça um excelente ensino médio, ainda Exatamente. mais levando em conta que está vindo o tempo integral, virá em acréscimo para enriquecer o currículo das escolas de ensino médio, como nós falamos. A nossa capoeira, as danças, as músicas, o teatro, as artes plásticas, os esportes. Tudo isso humaniza. Então, você tem uma bela oficina de redação, e o Enem hoje valoriza com 1000 pontos a prova de redação, o que significa que para você ser bem-sucedido no ingresso na universidade via Enem, você tem que ser um bom escritor. Para ser um bom escritor, você tem que escrever todo dia na escola de ensino médio do 1º ao 3º ano, sem contar o ensino fundamental. Para ser um bom escritor, você tem que ser um bom leitor. E há provas de interpretação textual também. Isso tudo faz com que
a escola de ensino médio volte a adquirir uma significação muito forte como perspectiva de presente e de futuro para os jovens. Por que eu digo de presente? Que você não forma homens futuros, mulheres futuras. Você forma seres humanos em cada etapa da humanidade de cada um, segundo a sua faixa etária, com perspectiva de desenvolvimento ao longo da vida. Isso colocado, eu queria colocar um outro tema para a reflexão de vocês. Eu lancei um livro sobre o tema A Constituição de 88, a democracia e a educação básica pública brasileira, com 12 capítulos. O 12º capítulo é uma abordagem filosófica e pedagógica de crítica filosófica e pedagógica, a chamada Escola Cívico-Militar. Eu queria ouvir o ponto de vista de vocês sobre essa história de escola cívico-militar, em contraponto com o que diz a Base Nacional Comum Curricular, essa perspectiva de educação que nós estamos conversando aqui, que alinha a formação rigorosa científica, técnico-tecnológica, o domínio de destrezas e de habilidades tecnológicas com a formação humanística. O que vocês pensam sobre a escola cívico-militar? Deixa eu acrescentar um ponto aqui para a gente falar desse assunto, gente, que eu levantei essa questão antes da gente começar a gravar. O João falou esses dias, numa entrevista, que Minas tem uma base muito grande de universidades e institutos federais, né? Ao mesmo tempo, a gente vive uma defasagem de professores no estado, por exemplo, no estado de Minas, né? Estou tentando trazer o debate mais para a nossa realidade aqui. Faltam professores, né? As pessoas não querem mais dar aula. Estou eu aqui de exemplo, né? Os professores não querem mais dar aula. Como que vocês veem essa situação? Olha, Vinícius, me permite? Olha, é o seguinte, o João ponderou sobre a questão das escolas cívico-militares e eu sonho com uma sociedade com estudantes cívico-militantes, né? É essa a educação que nós precisamos. É essa educação que nós sonhamos e lutaremos para que ela aconteça. Sobre a questão da desvalorização daquele que tem cursado o ensino médio, que tem cursado a graduação, sinceramente, eu acho que vale a luta, João. Vale a luta, vale o sonho. Eu vim da BH hoje, de manhã, eu pude escutar no rádio que Belo Horizonte tem uma grande... tá sobrando vagas de emprego. Eu vi que tem muita vaga de emprego. João, mas eu tenho certeza que é muita vaga de emprego subdesenvolvida, subempregos. Então, nós precisamos fazer com que a nossa sociedade tenha um grau, sabe, de ensino maior, para que nós possamos evoluir com os serviços mais práticos, para que o nosso povo seja mais bem remunerado. Agora, com o avanço do fim da escala 6x1, porque os nossos trabalhadores merecem mais direito, merecem mais qualidade. E quando a gente leva a educação, ela é a porta, ela é a ponte, ela é o que vai transformar a nossa juventude, o futuro do presente e o futuro que a nossa sociedade merece, que a nossa juventude merece. Quando a gente coloca a educação do campo, eu acho que a educação do campo ela merece uma escola que valoriza o saber da comunidade, que valoriza o saber das plantas que estão ao redor daquela comunidade que vive ali, sabe? Que valoriza toda a cultura de cada planta. Por exemplo, na minha região é a cafeicultura. Então, a cafeicultura tem que ser valorizada porque é uma planta que, de fato, leva gerações. Então, a educação, Vinícius, quanto aquele que está na cidade, aquele que está no campo, ela precisa ser valorizada. O tempo integral vai dar esse espaço e é isso que nós precisamos, Vinícius. Evoluir a educação para que a juventude evolua, certo? Exatamente. Respondendo primeiro o comentário do João, depois o do Lucas. Eu acredito que os militares em Minas Gerais devam continuar sendo cada vez mais valorizados. Eles cuidam da segurança pública de Minas Gerais, mas escola não é lugar de polícia militar. Eu acredito que, a partir do momento que você coloca militares, pessoas fardadas dentro de uma sala de aula, dentro de um ambiente escolar, você está fadando aqueles alunos a viverem uma repressão. Mesmo que eles não estejam fazendo nada de errado, quando você olha uma pessoa que há tempos atrás foi símbolo de opressão, símbolo de repressão, de agonia, de dor, de falta de desenvolvimento, você não vai conseguir que o aluno aprenda. Você vai fazer com que o aluno se fique cada vez mais fechado em um mundo. Ele não vai aprender a questionar, porque questionar não é o que é ensinado dentro de academias de polícia e militares. O aluno vai ficar sempre aprendendo a repetir o que foi ensinado a ele. E aí um discurso que eu ouço muito é que eles colocam militares reformados, militares aposentados dentro das escolas. E que precisam fazer alguma coisa com esses militares para que eles tenham uma vida ativa novamente. Concordo.
que haja uma política pública efetiva, eficaz e eficiente para a nova integração social de policiais e militares reformados. Mas não é você colocá-los dentro de uma sala de aula para prejudicar o ensino e fazer isso. A propósito, segurança pública é um direito humano. Isso. Então, os governos, se agissem com sensatez, poderiam convidar os policiais militares aposentados, que já têm todo o treinamento, têm o domínio da tecnicalidade de segurança pública, para fazerem a segurança externa da escola. Que a segurança interna não é uma questão de disciplina militar, Exato. é uma questão de educação para a vida. Isso. E um diretor, um pedagogo, um professor que não sejam capazes de dar conta desse notável desafio educativo e humanizador, é porque não estariam preparados para exercer o seu ofício. Sim. É preciso aqui fazer uma distinção. Nem o Exército, nem a Aeronáutica, nem a Marinha e nem nenhuma polícia militar no Brasil propôs escola cívico-militar. Os militares não têm nenhuma corresponsabilidade com isso. Devem ficar completamente isentos desse ônus e da crítica que se faz ao modelo. Exato. Quem propôs foi a extrema-direita civil brasileira, antidemocrática. A partir do momento em que o senhor Jair Messias Bolsonaro ficou eleitoralmente inabilitado e desfrutando da presunção da inocência, do devido processo legal, da plena defesa e do contraditório e de um julgamento isento, foi condenado a 27 anos de prisão e preso, cumpre pena com tornozeleira eletrônica, ele ficou fora do jogo. Ele fora do jogo, as ambições descomedidas afloraram de uma só vez em competição. Então começou uma competição entre Cláudio Castro, que está inelegível, respondendo a processo junto à Polícia Federal por envolvimento com as traficâncias do Banco Master. O governador do Paraná, que também logo vai ter que dar explicações à justiça por algo mais ou menos parecido. O governador de São Paulo, o então governador de Goiás, Caiado, e o então governador de Minas, Romeu Zema, e principalmente o governador de Minas, entraram, em nome das ambições, numa competição autodestrutiva. Quem prometia mais escola cívico-militar no Brasil? O próprio Jair Messias Bolsonaro, quando candidato em 2018, falava em 200 escolas em cooperação com estados e municípios. E não forçou muito a barra, não. O Exército, Marinha e Aeronáutica nunca falaram do assunto e mantiveram um padrão, por assim dizer, moderado de oferta de escolas militares para vocacionados, assim como a nossa Polícia Militar em Minas Gerais, mantendo os bons colégios Tiradentes. Só que a coisa ganhou foro de ideologia e, com isso, veio a mistificação. Prometeram 3 coisas que não cumpriram, que seriam nas periferias, não é verdade, que não haveria seleção socioeconômica, que não é verdade, e que seriam campeãs em matéria de qualidade do ensino e do aprendizado, o que menos ainda é verdade. Há colégios Tiradentes bem situados, mas que não são escolas cívico-militares. São uma modalidade muito mais aberta. A Polícia Militar é muito aberta a isso. Aliás, a oficialidade é muito bem formada. Hoje os soldados têm que ter curso superior. Quase toda a Polícia Militar tem formação em direito. O tempo é outro, e a instituição está sabendo acompanhar a evolução do tempo e a convivência em período democrático. Então, é muito mais uma criação civil, ideológica, do extremismo ideológico da nova extrema-direita, que não tem compromisso fundamental com a democracia e com o Estado democrático de direito. Qual é o grande problema da escola cívico-militar? Ela tem um único foco: disciplina. Disciplina não é um valor moral, não é um valor ético. Disciplina é um valor organizacional procedimental. Em organizações militares, ela é fundamental, como a hierarquia e a legalidade e o respeito à Constituição, desde logo. Então, não se discute a imprescindibilidade do valor organizacional da disciplina em uma instituição policial ou policial militar ou militar. Não se discute isso, é um padrão mundial. Agora, numa escola laica, civil, plural, democrática, onde está toda a diversidade, e você tem que estimular a formação do caráter, a formação da opinião, o desenvolvimento da autonomia moral e intelectual,
a capacidade de conhecer opções, a capacidade de fazer escolhas com responsabilidade individual e social, estimando consequências sobre o outro, o diálogo, o debate, a transgressão civilizada, o contraditório, o questionamento, como você falava, são do dia a dia da vida no ambiente escolar. Isso é absolutamente essencial. O debate, o diálogo, o contraditório, a liberdade de opinião. O que não pode é a imaturidade da ideologização, da partidarização, da inculcação política e eleitoral. Isso é, por assim dizer, primário, primitivo, desrespeitoso, ocioso, desnecessário, dispensável. E o próprio aluno tem criticidade para se opor a esse tipo de coisa. Ele não precisa de uma tutela, não. Agora, se você quer disciplinar a escola de fora para dentro, terceirizando o elemento disciplina com terceiros, que eu repito, não tem nada a ver com as polícias e com as Forças Armadas, isso é coisa do extremismo civil, de políticos ambiciosos, que não avaliam as consequências dos que estão propondo, você está cindindo a figura do diretor escolar em dois e anulando o diretor. Ora, se um diretor não é capaz de liderar o conjunto, harmonizar o conjunto, para que o conjunto, em sala de aula, os professores obtenham razoável disciplina do aluno, porque o professor é admirado, as aulas são de qualidade, interessantes, desafiadoras, integram a cooperação, colocam desafios que dizem algo de significativo ao aluno, a disciplina é natural. Eu fui professor durante décadas e continuo sendo. Eu falo, às vezes, para 250 alunos no ensino médio, não tem um problema de um celular ligado, problema algum. Você sabe como cativar. Então, não se terceiriza a questão da disciplina. A disciplina vem no processo educativo do ensino e aprendizagem, nas interações, no diálogo e na admiração que o aluno adquire pelo professor, pelo diretor. Se você externaliza isso, exterioriza e terceiriza para outrem, você está dizendo, diretor à comunidade, eu não sou capaz de ser diretor, porque eu não sou capaz de harmonizar, de criar coesão nessa comunidade. Portanto, eu preciso terceirizar a disciplina. E o professor está dizendo para o aluno, eu não sou capaz de ser um líder, eu não sou capaz de ser um educador, eu vou ser um auleiro de conteúdo, porque eu não sou capaz de educá-los para uma convivência respeitosa, salutar, integradora, cooperativa. Quer dizer, é a nulificação do valor do educador. É uma coisa gravíssima, das mais graves, é dos maiores ataques à razão, a toda a tradição do iluminismo, a toda a tradição liberal da liberdade individual. A pedra de toque do liberalismo clássico é a liberdade individual. Essa visão da escola cívico-militar, ela anula a liberdade individual na medida que anula a liberdade de opinião, a liberdade de consciência, a liberdade de expressão. Então, eu nem culpo os militares aposentados eventualmente contratados. Eles querem melhorar a renda. O problema são esses maus governadores que foram eleitos pelo povo, maus governadores que às vezes nem compreendem as consequências graves dos que estão falando. Eu concluo dizendo o seguinte, onde é que uma escola cívico-militar se daria muito bem? No comunismo, no fascismo e no nazismo, nos totalitarismos. Nos extremos, João. E é essa mesma ideia do radicalismo, do extremismo ideológico que busca a nulificação do papel do professor e da educação, que junta com a pergunta que foi feita pelo Lucas. Que os professores hoje eles não querem dar aula mais, justamente porque nós temos uma frase que a educação muda o mundo. Paulo Freire entra com a educação não muda o mundo, muda as pessoas e as pessoas mudam o mundo. Mas que tipo de educação que muda as pessoas e que muda o mundo? Nós temos educação socialista, uma educação mercadológica, uma educação liberal, uma educação ditatorial. Nós temos várias formas de educação. E aí as ideologias
de acordo com os seus interesses, buscam a forma de trazer essa educação para que os alunos ou tenham a liberdade de aprender e desenvolver a sociedade, ou fiquem cada vez mais presos dentro da caixa e continuem repetindo os mesmos propósitos dessa ideologia, que infelizmente é o que está sendo feito aqui hoje em Minas Gerais. Porque quando você não tem uma liberdade discente e docente, quando os professores não têm a liberdade, não têm estrutura para dar aula, eles não vão ter o incentivo para dar aula. Quando você não tem um professor que não tem a capacidade de ter qualificação, que não tem uma estrutura de ter material, um professor que vive cada vez mais a precarização, isso prejudica, além da classe de professores, a classe técnica de diretores, também prejudica os alunos. Então, a gente percebe que esse é um projeto social que é aplicado por esses governos de ideologia extremista para cada vez precarizar a nossa educação, prejudicando os professores e assim respingando nos alunos. Porque sem um professor capacitado, a gente não tem uma educação libertadora. O enfoque é a ideologia. Exatamente. O enfoque não é o aprendizado, o desenvolvimento intelectual crítico, a autonomia moral intelectual e a qualificação tecnológica. É a ideologia. A questão que você colocava dos professores. É bom que a gente tenha aqui algum tipo de divergência. Não se pode generalizar. Vamos deixar o Vitor falar da realidade das escolas estaduais lá no interior, Vitor? Antes do João fazer o encerramento. Olha, fato é que essa visão mercadológica que o governo do estado tem comandado as nossas escolas não tem sido fácil para os professores darem aula, lecionarem, ensinarem. Fato é que essas escolas cívico-militares, elas realmente são fruto desses extremos, onde isso virou um modelo político, onde eles querem discutir a política em cima do militarismo. E como o João muito bem ponderou, isso não é fruto de uma pauta que os militares levantaram. Isso é fruto da extrema-direita realmente querer colocar a ideologia, colocar o seu projeto pessoal político acima da educação, acima de tudo e todos. O de fato é que nós não precisamos de estudantes que aprendam na base do medo. Nós precisamos de estudantes livres, estudantes que tenham pensamento crítico, e que compreendem a educação a partir da sua realidade. Agora, fato é que nossos professores, eles merecem muito mais reconhecimento e tem sido difícil lecionar diante de uma educação que está tão fragilizada, diante de uma educação que realmente colocaram o mercado acima de tudo. As escolas que não foram militarizadas, elas foram terceirizadas. Aqui no nosso estado, venderam escolas. Então, isso é uma falta muito grave. E, como assim vocês muito bem ponderaram, é exatamente isso. A mudança que nós precisamos na educação é essa, uma educação que faça o pensamento crítico. Eu passo a palavra para o Lucas. Lucas. João. O comentário que eu queria falar, que nós já precisamos caminhar para o encerramento devido ao horário, já estamos com 1h27 de bom bate-papo aqui. É o seguinte, a questão do professorado. Nós temos problemas, mas temos também soluções em processo. Primeira solução. Piso nacional de salário corrigido anualmente acima da inflação. A base monetária anterior era tão baixa que há professores que ainda acham que a base monetária do piso atual ainda é baixa. Quando você vê em perspectiva histórica e comparada, você vê que nós estamos numa progressão até acelerada. Em mais 6 a 8 anos, mantida a correção acima da inflação, o salário de ingresso de um professor em jornada cheia de 40 horas numa escola em tempo integral será equivalente ao salário de ingresso de um engenheiro jovem no mercado de trabalho. Então, temos que ver também isso em perspectiva histórica, que mudou muito. Eu vi isso na década de 70, na década de 80, na década de 90. Eu fui secretário de Estado de Educação de Minas Gerais, fui secretário municipal de Educação em Contagem e estou vendo agora, no ano 2000, uma coisa que nunca acontecia, que era essa correção acima da inflação, acumulativa ao longo do tempo, ao longo dos anos, interrompida por Michel Temer, interrompida por Jair Messias Bolsonaro. Segundo lugar, no meu tempo de professor, nós éramos auleiros, ganhávamos por aula. Agora não, você ganha por jornada, sendo que 2/3 da jornada são letivas em sala de aula e 1/3 remunerado fora da sala de aula para estudo, planejamento, registros, interação, entrevista com o pedagogo e assim por diante. Além disso, você tem hoje as oportunidades de trabalhar com um currículo nacional unificado, de unificar os planejamentos semanais de aulas e de ter a tutoria de lideranças pedagógicas na escola, monitorando o processo de ensino e aprendizagem com intervenções em tempo real.
Você tem, por exemplo, o Pronalfa, que faz a cada 3 meses provas padronizadas nacionais, baseadas no currículo da BNCC, em língua portuguesa e matemática, para avaliar o aprendizado do aluno e orientar a intervenção do professor, do pedagogo, do diretor e da escola em tempo real, para que o aluno não fique para trás. Então, a perspectiva de mudança é muito favorável. Agora, o mundo mudou, mas também mudou muita coisa em benefício nosso, da escola e do professor. Turmas em sala de aula com 50, 45, 40 alunos, isso é um já era, porque com a questão demográfica, que cada vez nascem menos crianças, você já tem turmas nos anos iniciais de 15 alunos, 18 alunos, no máximo 20 alunos. As turmas nos anos finais são menores que 30 alunos, ainda são acima disso nos anos do ensino médio, mas isso também está mudando favoravelmente. E vindo a escola em tempo integral, e dentro do tempo integral, a educação integral, repito, com música, tecnologias, esportes, artes plásticas, capoeira, teatro, os professores também vão ser envolvidos nisso, e esse bom clima de humanização da escola melhorará de modo sensível, por assim dizer, a convivência no ambiente escolar. Resta a questão das desigualdades que há lá fora, do modo como cada família se relaciona com a escola e enxerga a educação do filho. Quando isso não se dá de maneira positiva e construtiva, e acontece muito, isso onera muito a escola e o trabalho do professor. Mas é a vida como ela é a realidade que temos, não temos outra. Então, nós temos que dar todos os apoios aos colegas professores, inclusive o apoio psicológico, o apoio psicanalítico. Isso é fundamental. Somos seres humanos, vivemos situações de tensão, mas a perspectiva, como eu penso, da profissão do magistério, ela é boa. E, além do mais, o programa que o Ministério está implantando, de mais professores, está identificando nas faculdades alunos mais talentosos e que possam vir a desenvolver a vocação e que sejam, para isso, estimulados com uma bolsa e que, ao concluírem um curso de graduação, já poderiam ingressar na carreira de uma rede municipal ou de uma rede estadual pelo desempenho acadêmico quando do curso de graduação. Um pouco que a escola de governo fez aqui em Minas Gerais, no tempo em que era governador o professor Anastasia, que essas pessoas entravam na escola de governo e entravam depois já na administração pública estadual para melhorar a qualidade da cultura geral organizacional, da gestão pública, das políticas públicas e assim por diante. Eu vejo com expectativa construtiva, promissora, a carreira docente, a carreira de professor. E mesmo que haja hoje desencontros e, por assim dizer, uma certa contradição com as expectativas de professores, eu noto que há um número imenso de professores que têm paixão genuína, verdadeira pelo que fazem, um gosto por fazer isso. Como há outros, felizmente em minoria, que não têm essa paixão. Mas, como perspectiva, eu vejo a profissão de professor no Brasil sendo cada vez mais valorizada, apesar dos problemas que hoje nós enfrentamos. Os sindicatos de professores precisam abrir o horizonte de expectativas e de debate para essas questões. Professor não é um coitado, professor não é uma vítima, professor é um ser humano com autonomia moral e intelectual, que o fato de ter chegado a ser professor foi uma maravilhosa conquista, ainda mais quando a pessoa veio da pobreza e só teve a oportunidade de fazer um curso superior numa faculdade de terceira linha e com a educação à distância. Mas é o professor que temos, foi aprovado em concurso, ele tem uma certa paixão por aquilo que ele faz, ele tem que ser apoiado no processo de trabalho, inclusive com a oportunidade de fazer um mestrado. Mas a profissionalização do professor está em processo no Brasil e ela já tem característica competitiva. Agora, toda profissão requer muito trabalho. E a profissão de professor, como todas as boas profissões, requerem muito trabalho e estudo permanente ao longo da vida, e que assim seja. É chegada a hora da nossa despedida, vamos ouvir cada um dos nossos companheiros, o Vinícius, o Vitor, e você também, que eu já fiz aqui a minha despedida. Muito grato a você, Vinícius, muito grato a você, Vitor, que veio lá de Durandé, muito grato a você, Lucas, que aqui nos coordenou tão bem e deu testemunhos também muito valiosos para nós aqui. E a você que nos acompanha,
esperança em ação. Exatamente, agradeço a todos, João, por ter feito o convite, Lucas, Vitor, o jovem que veio lá de Durandé para estar aqui conosco, mostra a importância da união das juventudes, união do campo com a região industrializada, com as capitais, é muito importante. Eu deixo um recado aqui para os jovens de Minas Gerais. Você que é jovem e não conhece um conselho municipal de juventude da sua cidade ou o conselho estadual, está chegando agora a eleição do Conselho Estadual de Juventude no segundo semestre de 2026. Dá uma olhadinha, nós temos o Conselho Estadual. O Conselho é o que faz a busca dos trabalhos dos deputados estaduais com o governo de Minas Gerais. Olha lá o que a gente tem de políticas públicas, o que você acha que a juventude da sua cidade, do seu estado precisa. E vamos lá, porque a gente não consegue nada se a gente não tiver luta. Inclusive, estamos para montar um Conselho Municipal lá em Durandé, né, Vitor? Exatamente, Vinícius, é exatamente isso, viu? O Conselho Municipal de Juventude é um órgão muito importante e eu aqui digo a cada jovem que nos assiste que faça essa luta, viu? Vale a luta. E olha, eu quero dizer o quão agradecedor foi participar hoje dessa conversa, desse debate, dizer que a juventude, ela é comprometida sim com o futuro, a juventude, ela não está em êxtase, ela não está, sabe, tomada pelas redes sociais, é uma juventude que sonha. E eu espero que agora, João, nós possamos, sabe, mudar a Câmara Federal, mudar a Assembleia Legislativa e construir políticas públicas que, de fato, sejam voltadas para a juventude, viu? É, sim, uma geração muito comprometida com o seu futuro e com o futuro da nação. Foi muito bom, gente, participar desse ambiente, Lucas. Eu só queria dizer o seguinte, que vocês viram que, embora eu tenha 78 anos, idoso, mas com uma saúde monumental, eu recebi aqui um título maravilhoso, de jovem emérito. Idoso e jovem emérito. Muito bem. Exatamente, foi muito bom. Obrigado, gente. Obrigado a todos e a todas, todo mundo que nos acompanha. É um prazer ver duas personalidades tão jovens assim, né? Acho que o João acertou no apadrinhamento. Guardem esses nomes, Victor Tuller e Vinícius Venades. Vocês ainda vão ouvir falar deles por aí. Isso aí. Obrigado. Muito bem. Ótimo. Muito Tchau, bem. tchau.